nos próximos capítulos da novela Três Graças. Lígia será levada às pressas para o hospital e Gerluce e Paulinho irão logo atrás no carro. Em desespero, Gerluce pede: "Por favor, Paulinho, não perde essa ambulância de vista." O detetive tenta acalmar a namorada e diz: "Não se preocupe, que eu sei exatamente para onde estão levando a tua mãe." Momentos depois, ao chegar no hospital, Gerluce irá até a recepcionista e pergunta: "Me desculpe, mas eu gostaria de saber para onde a minha mãe foi levada." A recepcionista fará uma ligação e, ao desligar, ela avisa: "A tua mãe foi deixada, por enquanto, no corredor. Infelizmente, ela não tem plano de saúde nesse hospital." Gerluce, indignada, grita: "Como assim? No corredor? A minha mãe está muito mal. Ela precisa de ajuda." Um médico escutará os gritos, se aproxima e pergunta o que estava acontecendo. A recepcionista responde: "Essa senhora não quer entender que a mãe não tem plano de saúde aqui." Gerluce fica ainda mais humilhada e o médico avisa: "Infelizmente, sem o plano de saúde, ela não pode ser atendida aqui e vai ter que ser transferida para um hospital público." Gerluce, preocupada com a mãe, pergunta: "E quando ela vai ser transferida? O que vocês estão esperando? A minha mãe precisa de ajuda." O médico responde: "Eu não sei responder. O caso da tua mãe é muito grave. Porém, infelizmente, todos os hospitais públicos estão lotados e vai demorar para liberar uma vaga para ela." Ao ver a aflição da amada, Paulinho toma a palavra e avisa: "Eu sou o genro dela. Sou casado com a filha dela e tenho um plano aqui nesse hospital. E a dona Lígia, como minha sogra, também está incluída no plano." O médico estranha e questiona o porquê a mulher não sabia daquele detalhe. Paulinho dá uma carteirada, mostra o distintivo e diz: "Eu sou da polícia. Tá duvidando de mim por acaso?" O médico se intimida e fala: "Tudo bem, eu vou providenciar agora mesmo um quarto para ela." E após falar aquilo, o médico entra. Já a recepcionista avisa: "Eu vou precisar dos teus dados para ver o teu plano de saúde aqui no hospital." Paulinho dará todas as suas informações. Porém, a atendente nota que falta a certidão de casamento. E Paulinho avisa: "Escuta bem, agora não é hora para uma coisa dessa. Você já viu que eu tenho um plano aqui, não viu? E eu já disse que sou casado com a filha da paciente. Ou por acaso, a senhora está chamando um policial de mentiroso?" A recepcionista, com medo, responde: "Não, claro que não. Essa nunca foi a minha intenção. E não se preocupe, que o senhor pode entregar os documentos que falta depois." Ao se afastarem, Gerlúcia agradece o namorado e pergunta: "E o que nós vamos fazer quando eles descobrirem toda a verdade? Eles vão pedir os documentos para comprovar essa tua mentira." Paulinho fala: "Isso eu penso mais tarde. Agora o importante é a saúde da tua mãe." Momentos depois, o médico voltará e avisa que Lígia terá que passar por uma cirurgia. Gerluce se assusta e o médico diz: "Ela pediu para falar com a senhora.
antes de entrar na sala de cirurgia. E ao entrar no quarto, Gerluce olha para a mãe e pergunta: como a senhora está? Está se sentindo melhor? Lígia responde: eu não vou mentir, minha filha. Eu não estou me sentindo nada bem. Eu acho que não vou sair viva daquela sala. Gerluce pede para sua mãe não falar aquilo e diz: vai dar tudo certo. E a senhora vai voltar comigo para casa. Lígia a encara e avisa: não, infelizmente, essa vai ser a nossa última conversa. E por isso, eu preciso que você preste muita atenção. Gerluce, ao perceber o esforço da mãe, ela pede: é melhor que a senhora não se esforce demais. Os médicos já vão levar a senhora para a cirurgia. Lígia toma fôlego e grita: não, Gerluce, será que você não entende? Eu sinto que esse é o meu fim. Mas antes, tem uma coisa que você precisa saber. Na verdade, são 2 segredos que eu escondi de você por todos esses anos. Gerluce se assusta e pergunta: do que a senhora está falando? Lígia responde: uma é sobre a Arminda. Eu sei uma coisa daquela casa. E é por isso que ela ainda paga o meu salário, mesmo eu não trabalhando mais lá. E outra é sobre algo que eu escondi na nossa casa. Algo que eu sempre tive muito medo que você encontrasse. Gerluce fica ainda mais curiosa. Porém, Lígia, ao se lembrar daqueles 2 segredos, começa a ficar nervosa e uma enfermeira entra e avisa: nós temos que levar ela para a sala de cirurgia agora. Lígia tenta recuperar o fôlego e fala: não, eu preciso contar uma coisa para minha filha. Eu não posso morrer sem revelar para ela tudo o que eu sei. Gerluce, aflita, fica sem saber o que fazer. E parada, olha para sua mãe, sendo levada para a sala de cirurgia. Momentos depois, Gerluce volta para a sala de espera e Paulinho a conforta. Enquanto isso, na sala de cirurgia, os médicos começam. E um dos cirurgiões comenta: a situação dela está muito mais grave do que eu pensava. Vamos precisar da autorização da família. Ela corre um grande risco de não sair daqui com vida. O outro responde: eu vou agora mesmo falar com a filha. Ela está na sala de espera. Em seguida, Gerluce será abordada pelo médico Ronaldo, que diz: o cirurgião precisa falar com a senhora. É sobre a tua mãe. Gerluce fica em estado de choque. E Paulinho, ao se aproximar do médico, pergunta: aconteceu alguma coisa com a dona Lígia? O doutor Ronaldo responde: aconteceu sim. Aconteceu uma complicação, mas o cirurgião vai saber explicar melhor. Gerluce, com o coração nas mãos, pede: me diga, doutor, a minha mãe ainda está viva, não está? O médico confirma e fala: eu já disse que o cirurgião vai explicar tudo. Eu só vim avisar para que vocês não saiam daqui. E quando ele termina de falar, o cirurgião chega na sala de espera e pergunta: a senhora deve ser a dona Gerluce, a filha da paciente, não é mesmo? Gerluce, com medo,
do que poderá escutar. Ela fica paralisada e Paulinho, ao notar o estado de pânico da namorada, toma a palavra e responde: é ela mesmo. Ela só está ainda muito em choque com toda essa situação. Gerluce, naquele momento, respira fundo e diz: me desculpe, doutor, mas me diga, como está minha mãe? Ela está melhor? O cirurgião avisa: na verdade, eu não tenho boas notícias. A situação da dona Lígia se complicou muito. A sua doença já está em um estágio muito avançado. E, sinceramente, tem pouco que nós possamos fazer. Gerluce fica ainda mais desesperada. E Paulinho, com pena da amada, olha para o médico e pergunta: mas deve ter alguma coisa que possa tentar fazer, não é mesmo? O cirurgião responde: bem, na verdade existe sim uma coisa, mas eu já adianto que é muito arriscado. E se der errado, pode diminuir ainda mais o tempo de vida da paciente. Gerluce arregala os olhos e grita: não, eu não quero. Eu quero a minha mãe comigo, viva! O médico Ronaldo avisa: eu sei que a situação é difícil e por isso o cirurgião Renato veio pessoalmente. Ele precisa da autorização da família da paciente. No caso, a tua, dona Gerluce, já que a senhora é a única filha. Paulinho, percebendo que a cuidadora era incapaz de tomar tal atitude, ele pergunta: e o que acontece se a dona Lígia não fizer essa cirurgia? O doutor Renato explica: nesse caso, a dona Lígia terá que continuar internada aqui. Mas eu já adianto que ela não vai resistir, nem sequer a um mês. Agora, se ela passar pela cirurgia e for um sucesso, ela vai conseguir ter uma vida normal depois, desde que ela tome todos os remédios. Paulinho, ao escutar aquilo, ele se aproxima da Gerluce e diz: eu sei que a mãe é tua, Gerluce, e por isso é você que precisa tomar essa decisão. Mas se você quer a minha opinião, eu acho que você precisa autorizar a cirurgia. É a única chance da tua mãe. Completamente em desespero, ela responde: mas o próprio médico disse que tem um grande risco da minha mãe não sair daquela sala com vida. Eu sei que pode parecer egoísta, mas eu não quero tomar essa decisão. Eu tenho muito medo de ser a responsável pela morte da minha própria mãe. O cirurgião se aproxima ainda mais e avisa: eu sei que a situação é muito difícil, mas infelizmente não temos tempo. Você vai ter que tomar uma decisão e tem que ser agora. Gerluce fica desorientada e Paulinho a acalma dizendo: respira fundo, Gerluce, e pensa no que a tua mãe iria querer nessa situação. Gerluce olha para o amado, expira fundo e, após pensar muito bem, ela responde: a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, e eu tenho certeza que ela iria querer enfrentar essa cirurgia. Por isso, eu autorizo, doutor. Eu autorizo o senhor operar a minha mãe, e que Deus use as tuas mãos. Ao escutar aquilo, o cirurgião avisa: a senhora não se preocupe. Eu vou fazer tudo o que puder para salvar a tua mãe. E com a ajuda de Deus, vai dar tudo certo.
Após terminar de falar, o médico entra e o Dr. Ronaldo fala: Não se preocupem, que eu vou manter vocês sempre informados do que acontece dentro da sala de cirurgia. Gerluce agradece e, ao ficar a sós com Paulinho, ela diz: Eu só espero ter tomado a melhor decisão. Enquanto isso, Kelly chega na casa da Lígia e, ao se encontrar com Joelle, pergunta: Alguma novidade? A Gerluce já ligou avisando como a Lígia está? A garota confirma e conta tudo o que estava acontecendo no hospital. Kelly fica apreensiva e fala: Eu só não fui até lá, porque aquele hospital só permite família na sala de espera. Senão, eu tava lá, ao lado da tua mãe. Ela deve estar precisando. Joelle concorda e diz: Eu também queria estar lá, mas a minha mãe insistiu para que eu ficasse aqui. Ela disse que eu tô grávida e não deveria ficar em um ambiente de hospital. Mas, pelo menos, ela está com o Paulinho. Ellen se aproxima ainda mais da amiga e avisa: Mesmo estando aqui, eu acho que nós duas podíamos pelo menos orar. O meu pai já convocou toda a igreja e nós também deveríamos fazer o mesmo aqui. Até porque Deus é o único nesse momento que pode ajudar a tua avó. Joelle concorda e naquele momento, na sala de cirurgia, as coisas começam a piorar e um dos cirurgiões comenta: Infelizmente, nós já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas se a paciente não se estabilizar, ela não vai resistir a essa cirurgia. O outro médico responde: Espera um minuto. Os batimentos dela está caindo ainda mais. Nós temos que fazer alguma coisa. Todos começarão a fazer o possível para salvar a Lígia, mas o coração da mãe da Gerluce para de bater. O Dr. Ronaldo vai até Paulinho e Gerluce e começa a contar o que aconteceu. E Gerluce grita em desespero. Paulinho tenta acalmar a amada e ela fala: A minha mãe já estava sentindo. Ela até disse que queria me falar 2 coisas antes, mas terminou que não deu tempo. Paulinho, curioso, pergunta do que se trata essas 2 coisas e Gerluce responde: Agora não tem mais importância. Eu perdi a minha mãe, a minha amiga, a minha heroína. Gerluce fica claramente abalada e, enquanto isso, na igreja, o pastor começa a orar junto de toda a congregação. E Joelle e Kelly também oram na casa da Lígia. Gerluce no hospital, em um momento de angústia, ela implora a Deus pela vida de sua mãe. E será então que os 2 cirurgiões notarão uma forte luz na sala. Renato, ao olhar para o colega, pergunta: O que foi essa luz? Você também viu? Parecia uma forte luz e foi direto até a paciente. E antes que ele terminasse de falar, os 2 médicos ficam em estado de choque ao escutar o coração da Lígia batendo novamente. Os cirurgiões, percebendo que o estado da Lígia tinha se estabilizado, eles começam a cirurgia novamente. E não demora para que uma enfermeira chegue aonde Gerluce, Paulinho e o Dr. Ronaldo estavam e avisa: Aconteceu um milagre. Só pode ter sido. Não tem outra explicação.
Todos olham para a enfermeira e Ronaldo pede que a enfermeira se explique melhor. A moça, se tremendo de emoção, gagueja dizendo: "A paciente, a dona Lígia, ela... Gerluce, com o coração nas mãos, grita: "O que aconteceu com a minha mãe? Fala de uma vez." A enfermeira respira fundo e responde: "Ela está viva. O coração dela voltou a bater." O Dr. Ronaldo estranha e pergunta: "Mas como isso é possível?" O Dr. Renato garantiu que o coração da paciente tinha parado completamente. Gerluce, se lembrando que todos estavam orando por sua mãe, ela avisa: "Isso foi um milagre. Eu tenho certeza que Deus escutou as nossas orações." A enfermeira concorda e completa: "Eu já trabalho há muitos anos aqui e nunca vi uma coisa dessa. Por isso eu tenho certeza também que só pode ter sido um milagre divino." O médico se recusa em acreditar e diz: "Eu tenho certeza que deve ter alguma explicação médica para tudo isso." Porém, naquele momento, o cirurgião Renato se aproxima e fala: "Não tem nenhuma explicação médica. Eu mesmo vi com os meus olhos e se tratou de um milagre." Paulinho olha para o cirurgião e pede que ele explique o que aconteceu. Renato, ainda emocionado, conta: "O coração da paciente já tinha parado completamente por mais de 5 minutos, quando de repente todos da sala vimos uma forte luz. Uma luz que ia até a dona Lígia e depois o coração dela voltou a bater." Gerluce, feliz, avisa: "Eu sabia. Então é verdade. Foi um milagre." E Paulinho e o Dr. Ronaldo ficam de boca aberta ao escutar aquela história. Gerluce então pedirá para falar com sua mãe. E o Dr. Renato avisa: "Eu vim justamente chamar a senhora. A paciente disse que precisava falar com você urgentemente." E não muito tempo depois, Gerluce, ao ficar frente a frente com a sua mãe, ela fica ainda mais emocionada e conta tudo o que aconteceu. Lígia responde: "Eu sei disso. A enfermeira já tinha me contado. E eu me lembro de tudo. Eu me lembro de uma forte luz que me abraçou. Foi tudo tão lindo." Gerluce fica toda arrepiada, emocionada ao escutar a sua mãe. E Lígia avisa: "Mas eu não te chamei aqui para falar sobre isso. Na verdade, eu quero te contar uma coisa que já deveria ter dito há muito tempo." Gerluce estranha e pergunta do que se trata. E Lígia responde: "É sobre a dona Arminda e o Dr. Ferretti. Eu sei o segredo dos dois." Gerluce a encara e diz: "A senhora está falando do fato dos dois serem amantes?" Lígia responde: "Isso também. Mas o que eu quero te contar é muito pior. É um segredo que eu escondo há muitos anos. E é por isso que a dona Cobra ainda continua pagando o meu salário, mesmo eu não trabalhando lá." Gerluce fica ainda mais curiosa e pergunta do que se trata. E Lígia responde: "É sobre o Rogério. Foi ela e o Ferretti
que mandaram se livrar do pobre. Eles pediram aquele tal de Macedo para sabotar o barco. Aqueles bandidos sempre quiseram roubar a fortuna do Rogério. Gerluce fica em choque e diz: isso é muito grave. A senhora deveria ter denunciado e não aceitado dinheiro para ficar calada. Agora, a senhora pode até ser acusada de ser cúmplice dos dois. Lígia avisa: não seja besta, minha filha. Você acha mesmo que eu ia encobrir uma coisa dessa? É claro que não. Gerluce, confusa, responde: mas foi isso que a senhora fez, não foi? Lígia pede para a filha se aproximar ainda mais e revela: a verdade é que o Rogério ainda está vivo. Eu sei disso porque eu mesmo o vi. E foi ele que pediu para que eu guardasse esse segredo. Gerluce arregala os olhos e pergunta: mas como assim? Então por que ele sumiu? Lígia explica: isso eu não sei. Ele só me disse que vai voltar quando tiver tudo o que for preciso para ferrar com aqueles dois. Gerluce, ainda em choque, olha para a mãe e diz: então, isso quer dizer que a senhora enganou a dona Arminda. Lígia confirma e fala: eu aproveitei dessa situação e disse para ela que sabia o que aconteceu com Rogério, mas que ficaria calada em troca que ela mantesse o meu salário. E ela, com medo, aceitou em me pagar. Gerluce, surpresa, avisa que o plano de sua mãe foi genial. E Lígia pede que a filha guarde segredo daquilo, principalmente da parte que o Rogério ainda está vivo. Gerluce responde: a senhora não se preocupe. Tudo que eu menos quero é mais problema para minha vida. Ainda mais agora que nós vamos ter que encontrar um modo de pagar esse hospital. O Paulinho mentiu dizendo que a senhora era a sogra dele. Mas quando descobrirem a verdade, vão querer o pagamento. E deve ser uma fortuna. Lígia pede que a filha preste muita atenção e avisa que tem uma outra coisa que manteve em segredo da filha. Gerluce pergunta do que se trata e Lígia responde: é sobre o teu pai, o Joaquim. Gerluce, ao escutar o nome do seu pai, ela se recusa a continuar a conversa e diz: eu já disse que não quero saber daquele homem. Ele não é o meu pai. Lígia pede à filha para se calar e fala: acontece que tem uma coisa que você precisa saber e que vai te ajudar, principalmente com essa dívida. Gerluce, ainda mais curiosa, pergunta: do que a senhora está falando? Lígia então revela que o Joaquim, há alguns anos atrás, tinha dado a ela 50 mil reais e que ela guardou por todo esse tempo, escondido na sua casa, já que ela não queria usar o dinheiro dado pelo ex-namorado. E Gerluce, no dia seguinte, encontrará o dinheiro na sua casa e usará para pagar o hospital de Lígia. Agora, deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Três Graças e me digam o que vocês estão pensando dela. E também escrevam nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Três Graças.